E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS, estou aqui com o Asus Zenfone 3 Max de 5.5 polegadas para fazer as considerações finais. Gente, vamos lá, antes de mais nada, eu não testei no dia a dia, por exemplo, o meu uso no dia a dia esse aparelho, porque eu estou testando um outro aparelho, tá, de uma outra marca, que está acabando os 15 dias, entendeu? Do outro aparelho. Então esse aqui eu já vou ter que devolver para a Asus. A Asus me enviou para teste. Eu fico imensamente agradecido à Asus, meu, por ter tirado o plastiquinho. Foi algo assim muito legal. E também por ter enviado um aparelho tão interessante. Meu, esse que eu falo para vocês, esse aparelho está mais interessante do que o Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas. Não sei se é pelo fato dele ser um pouco mais fino, por ele ser branco, mas ele, meu, ele tá, não sei o que eles fizeram. Ele tá, assim, o acabamento dele bacana, tá igualzinho o outro. O outro é um pouquinho mais grosso até, o de 5.2 polegadas, mas esse aqui, não sei se é pelo fato dele ser um pouco mais claro, ele chama mais um pouco a atenção, entendeu? Então, eu não vou conseguir fazer os 15 dias utilizando esse aparelho, porque esse aparelho não é meu. E geralmente quando o aparelho muitas vezes não é meu, eu nem saio com ele na rua, eu deixo ele em casa aqui, faço os testes. Tem gente que vai, faz o teste, faz tudo, tudo bem, cada um, cada um. Mas eu gosto de deixá-lo em casa, fazer os testes e depois devolver para o responsável, né? Mas o pouco, né, que eu mexi, que eu testei aí diversos jogos, ainda estou para finalizar esses outros 3 jogos, esses 4 jogos, né? E ele mandou muito bem nos jogos, até onde eu me lembro, né? Porque eu fiz tantos vídeos aí, já fiz aí desde. Nem sei quantos vídeos eu já fiz desde o começo do ano até agora, entendeu? Mas o pouco que eu lembro, ele foi muito bem nos vídeos. A bateria, ela dura na mesma proporção do Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas. A resolução, o tamanho da tela, o processador, ele digamos assim, não influencia tanto no consumo, certo? Poderia influenciar por ter uma tela maior, uma resolução maior, entendeu? Mas o que ajuda, o que eu vejo que ajuda, que deve estar ajudando pra caramba aqui na economia da bateria, é a escolha do processador que foi nesse aparelho, que é o Snapdragon 430, que ele tem uma performance muito boa, melhor do que o Snapdragon 616, e o consumo de energia, eles falam que esse processador ele consome acho que de 20 a 30% menos energia do que até a geração à frente aí. Tem se mostrado desse jeito. Eu fiz vários testes com vários jogos, entendeu? Tem gente que vai falar, ele esquentou o Linux? Esquenta como qualquer outro aparelho que você... Gente, quando você submete um processador a um estresse, o processador ele vai esquentar, porque ele está passando corrente elétrica, da corrente elétrica ele vai transformar aquilo em calor, entendeu? Então por isso que todo aparelho esquenta, mas tem uns que esquentam mais do que os outros. Esse aqui foi, assim, digamos assim, esquentou de forma normal. Eu até me lembro, acho que tanto o 5.2 quanto o 5.5 ele esquenta muito nessa região aqui, ó, mais ou menos aqui que ele esquenta. Esquenta, esquenta, mas não chega a causar um desconforto na mão e muito menos causar um lag no jogo porque esquenta. Porque não sei se as pessoas sabem, mas quando, por exemplo, o aparelho ele está quente, ele começa a perder um pouco da performance dele. Esse foi um dos problemas lá, acho que do processador 810 que a Snapdragon lançou. E quando ele atingiu um pico de temperatura, havia uma degradação da performance do sistema. E por isso que eles abandonaram logo o 810 e logo em seguida lançaram o 820 para justamente como diz, resolver esse problema. E o 616, eu não sei se em conjunto com a memória tinha um outro aparelho aí que causava lag e era muito ruim. Eu esperava que viesse aqui um 617 para esse aparelho, certo? Ou um processador da linha 6 um pouco mais forte. Mas a Asus adotou o 430. Eu vi que eu tinha um certo preconceito quando falaram desse processador pela primeira vez. Mas eu tenho que reconhecer que é um processador de uma boa performance, um consumo bem baixo,
entendeu? Não decepcionou, certo? Aí as pessoas vão perguntar, Linux, onde é que tem para comprar esse aparelho? Esse aparelho aqui, a versão de 2 GB dele, tem para vender na Kabum. Se não tiver mais na Kabum, com certeza deve ter esgotado o estoque, mas é o aparelho de 2 GB. Esse aqui é o de 3 GB que a Asus me enviou e 32 de armazenamento. As pessoas querem saber quando que vai começar a ser vendido o de 3 GB. Muito provavelmente eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito desse aparelho com 3 GB, tá? Quando vai ser vendido, entendeu? Fazer um vídeo bem rápido, provavelmente um vlog junto com outras informações, certo? Vou fazer a pergunta para a assessoria de imprensa se é só o modelo de 2 GB que está sendo vendido no mercado ou se o de 3 GB também, quando ou se também já está disponível, certo? Se simplesmente eles falarem assim, ó, já está disponível, eu vou repassar o que a assessoria vai me falar. Eu não, se não me falar nada, ó, já está disponível em tal loja, assim, eu posso até falar a loja, eu não vou estar ganhando nada mesmo com isso. Ou até mesmo no próprio site da Asus tem a loja lá. Vocês podem entrar lá e ver se tem esse aparelho de 2 ou 3 GB. Mas o que eu sei é que quando foi lançado esse aparelho, ele esgotou tão rápido que eu acho que me falaram assim que foram 20 mil ou 40 mil peças assim no mesmo dia, assim, que esgotou. E todo mundo achou que não tinha começado a vender. Eu mesmo achei que não tinham começado a vender ainda esse aparelho aqui. O 5.2 polegadas ele tinha para vender, foi o que eu comprei, certo? E já não faz mais parte do canal. Esse aqui ele começou a ser vendido, acabou e voltou a ser vendido agora novamente no começo de janeiro. Mas a informação que me passaram era que já em dezembro já estava sendo vendido esse aparelho aqui. Tanto a assessoria de imprensa quanto o Marcel, ele também falou que já começou a ser vendido a partir de dezembro esse aparelho, tá? Eu falo pra vocês, gente, eu vou sentir um certo aperto no coração de entregar esse aparelho. É um aparelho muito bacana, entendeu? A tela, 5.5, dá pra gente jogar muito tranquilo. Eu não vou fazer o teste com esses 4 jogos, já fiz teste com outros, tô publicando pelo menos um dia sim, um dia não, os vídeos desse aparelho aqui, certo? É um aparelho interessante, que tem uma pegada bacana, mas que eu sempre falo pra vocês, ele é um pouco liso, né, por ser de metal atrás, então uma capinha essencial e uma película também aí, certo? Uma das coisas que eu acho muito bacana é a câmera aqui, que ele tem uma negativa em relação ao corpo dele, né? Que isso, por exemplo, ao você fazer isso aqui, ele não vai riscar a lente, né? Muitas vezes você coloca uma capinha e isso resolve, tá? Então é um aparelho, gente, que está muito interessante. Quem tiver oportunidade, quem quiser e tiver oportunidade aí de ver um aparelho desse e comprar, falo para vocês, não vai se arrepender não, viu, gente? Eu gostei muito. Eu fiz diversos testes com o 5.2, eu achei ele muito bacana. O 5.2, o que eu falei para vocês é que não adianta vocês exigirem tanto do aparelho, porque ele não tem um poder de fogo tão bem quanto esse aqui, certo? Esse aqui parece que ele está um pouco até mais preparado para jogos, tudo mais. O de 5.2 polegadas é mais para quem quer redes sociais, certo? É isso. Esse aqui, ele já, como eu já falei no outro vídeo, ele abrange mais ou menos 3 setores aí: redes sociais, fotografia e gamer, tá? O Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas, ele vai, digamos, atender de forma satisfatória quem quer tirar foto, jogos também de maneira satisfatória, tá? E redes sociais ele vai rodar tudo de boa. Esse aqui eu vejo que a Asus implementou até algumas coisas a mais em relação ao 5.2. Eu já fiz até o comparativo aí e está no canal, certo? Então, entre esse aqui e o Zenfone e o de 5.2 polegadas, eu escolheria esse aqui, tá, gente? Se fosse pelo preço, escolheria o de 5.2 polegadas, certo? Porque a diferença, eu acho que esse aqui tá 1.199 de 2 GB e o outro tá
tava 999, tava 890, entendeu? A diferença é bem pequena. Mas para quem não quer, não vai precisar câmera, não vai precisar jogar, Zenfone de 5.2 polegadas. Agora para quem quer uma pegada um pouquinho um step, né, um degrau acima, aí eu recomendo esse aqui. Eu falo para vocês, gente, um aparelho muito bacana, me surpreendeu desde o momento que eu tirei ele da caixa, que a cor dele chama muita atenção e o acabamento dele tá sensacional. Tá bom, pessoal? Então é isso. As minhas considerações finais quanto a esse aparelho. Para quem tiver dúvida, vai numa loja, vê o aparelho, ou pesquise mais aí no YouTube. Tem outros canais que estão começando já a colocar o vídeo desse aparelho e eu recomendo, tá bom, pessoal? Tá certo que tem gente que vai falar, pô, Lins, eu comprei o aparelho deu defeito. Todo aparelho de qualquer marca pode dar problema, tá? Mas uma proporção bem menor. Às vezes a pessoa ela é sorteada, tá? Como eu também já fui sorteado aí num outro aparelho que veio travado de fábrica, né? Acontece, gente, acontece. Em tantos anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que acontece comigo. Foi a primeira vez que aconteceu. Mas é isso. O aparelho que veio travado de fábrica não foi nenhum da Asus, foi um Lenovo, foi um Moto X-Play, tá bom, gente? Deixar muito bem claro isso pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, você já ainda não se esqueça de se inscrever no canal, toca no sininho aí pra receber as notificações. Obrigado, até mais e falou, pessoal!